assim, como eu entendo que a gente está entrando num ambiente virtual, né? Espera, só tirar a gata de cima da mesa antes que ela venha para o computador. Desce, meu amor. Pronto. A Renatinha aí também. Pois é. E Então, eu olha. declarando para você, Fernanda, olha lá. Como é que é? Desculpa. O Nelson declarando para você. Eu também te amo, meu lindo. Amo você. Amo. Super, Nelsinho. Há 200 anos que não vejo já Nelson. Estamos online, tá? Já estamos online? Beleza. Então, eu acho que a gente já pode começar. Hoje é a nossa última noite da primeira rodada, né? Já estou avisando, pessoal. Haverá outras rodadas, evidentemente, do Mitologia Informal. E hoje, claro que para fechar o primeiro ciclo tinha que ter uma mulher poderosa. Na verdade, duas mulheres poderosas. Medeia e Dulce, evidentemente, né, com poder, falando sobre essa imagem. Nia, falando sobre essa imagem de mulher. A gente vai chegando. É muito bom, primeiro, novamente, dizer que isso está rolando, porque a Janaína está sempre junto da gente, nossa diretora, né? Eu não sei quem é que está no suporte hoje para agradecer também, que eu sou péssima para achar. Jonatas. Agradecer também ao Jonatas, que está junto aqui, sabe? Um suporte maravilhoso para isso funcionar e dar certo. Porque só trabalhando junto que as coisas funcionam e dão certo. Então, a gente tem que reforçar isso, é importante. E é onde a gente está junto com vocês, com os nossos colegas, nossos amigos, pessoas de outras universidades que estão aqui também, público em geral. A Marcinha chegou. Chegou quem faltava. Olá, boa noite. Agora a quadrilha está completa. Então, é muito, muito bom estar aqui, encerrando esse ciclo e já prevendo outro ciclo, já prevendo para outubro um evento internacional que a gente está pensando também. Enfim, muitas coisas, muitas coisas. E é sempre seguir unido e trabalhando bem. Então, agora eu vou passar a palavra para a Dulce, que vai falar sobre Medeia e teremos uma noite muito mágica, né? Gente, só uma coisa, vou pedir a todos que desliguem seus microfones e suas câmeras para que a transmissão da Dulce fique melhor. Porque quando a gente desliga a câmera, a qualidade de quem está falando fica melhor. E aí, ao final, nós teremos um espaço para perguntas e debates. Tá bom? Dulce, com você. Ok, então. Então, boa noite a todos. Eu acho aqui que todo mundo me conhece, né? Eu sou a professora Dulce e eu queria começar agradecendo, a Fernanda já agradeceu, queria agradecer uma vez a Janaína, né? A toda essa coordenação. Olha, ela tem sido uma gigante, né? Estando presente o tempo inteiro, e coordenando tudo, e a gente vê que todo esse trabalho está sendo feito com muito amor. Depois eu queria agradecer as minhas miguxas, né? Essa tríade perfeita, maravilhosa. Eu disse que qualquer uma delas podia tranquilamente aqui me substituir, inclusive vou avisando que se eu cair, elas vão me substituir até eu voltar, né? Porque você sabe, né? Hades é um deus ciumento e às vezes ele pede um bate-papo rapidinho com a gente. Mas, então eu agradeço, né, a Carlinda, a Fernanda e a Márcia, que estão sempre comigo, participando dos eventos, e a gente tem sempre feito uma troca maravilhosa. Nós tivemos aí 4 encontros. Se vocês acompanharam, puderam observar que nós começamos falando, né, de um menino, depois passamos para meninas, depois passamos para outro menino, e agora vamos terminar com uma menina. Meninas falando de meninas.
E uma das bandeiras que eu sempre levanto é exatamente essa. Nós temos discursos masculinos falando sobre mulheres. E muitas vezes não temos mulheres falando sobre mulheres. Então, essa noite a gente vai falar de uma personagem muito conhecida. Quem me conhece sabe que a Medea é uma companheira constante, mesmo que as pesquisas, às vezes, sigam por um outro caminho, eu acabo voltando aos encontros com a Medea, porque ela é parte, né, da minha pessoa. E, na verdade, hoje a gente podia até estar falando de outras coisas, né? Me pediram para tocar em alguma coisa perto desse momento em que nós estamos passando, né, de uma maneira muito dolorosa. E, na verdade, me pediram para falar, não as meninas, mas outras pessoas, para falar um pouco de Édipo e da praga, e eu, de Antígona, e de todo o problema com relação ao seu comportamento, né, a essa... Eu falei, não, vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar dessa renovação que é a figura de Medea. Então, hoje eu vou trazer, tentei, para aqueles que já me ouvem falar há algum tempo de Medea, tentei trazer alguma coisa nova aí, porque Medea está sempre se renovando. Ela é uma das personagens mais revisitadas dentro dessa tragédia clássica, e é um prazer estar com ela. Então, eu comecei, e aí vocês, pela foto, vocês imaginam, né? Eu tenho aqui, estou fazendo uma autopromoção. É claro que eu não vou me candidatar à política, nem à ministra da Educação, mas, né, embora o meu currículo seja, de fato, verdadeiro, né? Mas eu tenho aqui, e eu queria fazer uma homenagem aqui ao meu amigo Nelson Marques, que está presente, e que, em 2004, 2005, entrou numa empreitada comigo de fazer Medea na UERJ. Nós criamos um texto e trouxemos essa Medea de volta à vida para que ela, então, contasse a sua versão da história. E nós fizemos, isso mesmo, e nós fizemos, então, essa releitura de Medea, apresentamos na UERJ e fora da UERJ, foi uma experiência maravilhosa, né? É o Nelson me dirigindo, e nós já temos aí um abaixo-assinado para que essa geração nova não assistiu Medea. Então, há uma solicitação aí, e hoje eu já conversei com o Nelson, e assim que esse isolamento acabar, a gente vai voltar com esse projeto, e eu acho que vocês vão ter que revisitar Dulce / Medea de novo, ok? Então, a gente já adiantei, Nelson, já adiantei aí esse projeto para o futuro. Então, eu vou trabalhar, a gente vai falar de eterno retorno, porque o tempo inteiro novas leituras vão sendo feitas a partir de Medea. E a última que eu revisitei, e vocês podem até já ter visto outras, principalmente fora do Brasil, foi Oi, Bia! Bia, desliga o microfone. Né? Obrigada, Bia! Foi a Grace passou. Né? Enfim, e eu quero agradecer, então, os meus colegas que também estão aqui, Isabel sempre, outros colegas do departamento e fora, meus alunos lindos que estão aqui, colegas de trabalho. Olha, vocês fazem a diferença, muito bom, mesmo atualmente, estar com todos vocês aqui. Né? Oi, Letícia, linda! Bia também. Bem, vamos então para o próximo slide para a gente tentar aí se coordenar, senão eu vou falar a noite inteira. Quando a gente pensa em Medea, né, e aqui a gente tem uma figura de Medea junto com as filhas de Pélias, nós temos uma tradição.
Eu separei os slides, depois quem quiser eu mando por e-mail, porque tem uma bibliografia ao final. Eu fiz só na Grécia. Eu não entrei, por exemplo, na Medeia Latina. A gente tem a massa aqui, que se quiser depois pode até falar um pouquinho, mas eu fiz um pequeno trajeto até Apolo de Rhodes, de onde a gente pode encontrar menção a essa personagem, cuja lenda é mais antiga do que a própria Ilíada e Odisseia. Então, em Homero, na Odisseia, nós vamos ter referência tanto ao seu pai, quanto à sua tia, quanto à viagem dos argonautas, mas o nome de Medeia não é citado. Hesíodo, na Teogonia, quando ele se preocupa em narrar essa origem dos deuses, né, Theos, Gomos, né, a origem dos deuses, ele fala de Medeia, mas simplesmente como a noiva de Jasão. E eu já votei, então, com outros poetas, como Mimnermo de Colofon e Píndaro, já uma presença mais efetiva dessa Medeia como auxiliadora de Jasão. Eurípides vai trazer, então, a grande inovação nesse mito, porque Eurípides vai ser o criador do infanticídio. E, embora esse mito, estou fazendo um resuminho bem breve, porque a gente vai retomar depois nos outros slides, embora, né, Eurípides traga essa inovação de um mito que já era conhecido por toda a Grécia, né, quando você tem um mito recontado no teatro, aquilo que é visto, tem uma função didática na sociedade, porque vai trazer algo que precisa ser discutido na sociedade, mesmo que o mito já seja conhecido, ou seja, você já vai para lá conhecendo a história, mas o autor vai trazer uma releitura, é o que o Von Trier vai fazer, né, com o cinema, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele. E Apolônio, então, vai trazer para um novo público uma epopeia que vai ter dois cantos, o terceiro e o quarto, falando de Medeia. E ali a gente, para aqueles que não conheciam o mito, vamos pensar que eu já estou falando de período helenístico, numa Grécia que está já fora da Grécia, né? Ela já ultrapassou os limites geográficos da Grécia, e alguns não conheciam, como hoje, alguns não conhecem, né? Medeia, e aí Apolônio então reconta essa história tão conhecida por todos. Apolônio de Rhodes foi o tema da minha tese de doutorado. Eu tive o prazer de ter a Carlinda, né, me avaliando lá na minha banca, firme e forte. Então, a gente tem aí, dentro de uma Grécia, vejam quantas vezes essa personagem foi revisitada. Então, eu separei só uma frase de Píndaro, que vai resumir muito o que essa Medeia é. É a salvadora de Rio Argos e de seus marinheiros. Então, eu tenho uma mulher que vai ser a responsável numa sociedade que é regulada pelos desejos dos homens, e ela vai ser chamada de salvadora. É a salvadora da pátria. No caso aqui, do navio Argos, de Jasão e de seus marinheiros. E quando a gente fala em salvadora, vem a grande pergunta. Como que uma mulher que era, vamos lembrar, Medeia não era grega. Medeia é uma estrangeira. E é uma estrangeira, mas que era conhecida por toda a Grécia. Ela tem o seu conhecimento reconhecido por todos, ainda muito jovem. Ela começou na sua profissão, na sua sapiência, muito cedo. Isso vem, vamos lembrar que o nome grego, ele já
dita um pouco da identidade dessa pessoa. Então, eu, por exemplo, Dulce, sou esse ser doce que vocês conhecem. E Medeia, ela traz no nome dela o nome da deusa da inteligência, a mãe de Atena, né, aquela que foi devorada, né, por Zeus, por conta do oráculo de que um filho com ela iria destroná-lo, e que, grávida, né, vai para onde? Inteligência, né, sobe para a cabeça. Então, todo mundo conhece a historinha de Atena, que sai já da cabeça de Zeus, com armadura, elmo, enfim. Eu tenho dessa origem, dessa palavra, a origem do nome Medeia, que vem do verbo medomai. Então, Medeia é aquela que é conhecida pelos bons conselhos. É aquela que tem inteligência. E uma inteligência que se destaca nesse mundo. Então, a gente se pergunta, como é que uma pessoa que é conhecida pela inteligência, que pessoas do mundo inteiro faziam viagens, atravessando os mares para chegar a Cólquida, para se aconselhar, né, e pedir ajuda a essa sacerdotisa, como que ela se transformou nessa mulher vingativa, assassina dos filhos, né, e ficou conhecida assim pela eternidade e até os dias de hoje, né, através da versão de Eurípides. Segundo os especialistas em tragédias, nós tivemos pelo menos em 431, que foi a data da apresentação da Medeia de Eurípides, pelo menos 3 Medeias sendo apresentadas dentro do teatro da época. Mas a Medeia de Eurípides ganhou o 3º lugar exatamente porque ela foi a mais trágica, né? Segundo Aristóteles, os mais trágicos, então, dos tragediógrafos, que é Eurípides. Então, eu vou ter aqui Eurípides trazendo essa inovação ao mito. Ele trabalha com o mito e ele traz uma inovação do mito, que é a questão do infanticídio. Então, já vamos deixar bem claro, Medeia não mata os filhos, no mito original. O mito é criação de Eurípides. Não continue reproduzindo por aí que foi Medeia matou os filhos. O infanticídio foi uma criação de Eurípides. Segundo o mito, quem matou os filhos de Medeia foi os habitantes de Corinto. Isso é comprovado historicamente, dentro dessa perspectiva mitológica, porque os filhos de Corinto entraram no templo, né, de Hera. Medeia, sabendo do que fez, a gente volta já essa história já, porque eu vou fazer o percurso contrário, ela deposita os filhos no templo de Hera, porque era só o sagrado. Sangue não podia ser derramado dentro do templo. E aí, o que acontece? O povo, com raiva, se vinga nos filhos. E aí mata as crianças dentro do templo de Hera. E por conta disso, eles vão ter que pagar o pedágio. Eles tiveram que entregar por vários anos, segundo a mitologia 12, né, alguns filhos para servirem ao templo, para pagar o sangue dos inocentes que foram, né, o sangue dos inocentes que foi derramado dentro do templo de Hera. Ok? Isso mesmo, Cláudia, não tinha lógica. Tem lógica, né? E a gente volta a retomar essa questão da Metis e dessa inteligência de Medeia quando a gente passar para as outras personagens, ok? E aqui eu tenho esse vaso que vai... Porque o que a gente tem? A consagração de determinadas versões do mito também em outras artes, não só na literatura. E aí a arte consagrou esse momento em que Medeia mata os filhos, e depois eu volto a essa imagem para a gente discutir um pouco, inclusive, esse pseudo, né, assassinato aí, para a gente discutir um pouquinho. Tem a versão Dulce.
Dentro, né, ainda dessa cultura clássica grega, vocês já viram, então, os Argonautas, que vai contar essa viagem do protegidinho de Hera, que é Jasão, em busca do Velocino de Ouro para poder, então, resgatar o trono que está nas mãos do seu tio, que matou toda a sua família para tomar o trono. Jasão foi criado pelo centauro Quiron, que é o centauro que educou todos os heróis, até que morreu e foi transformado na constelação de Sagitário, meu signo, né? E Jasão é aquele, então, que vai depender de Medeia, porque ele é quase um anti-herói, ele é um medroso, né? Mesmo trazendo no nome dele um significado muito grande, Iazon em grego. Né? Iazon em grego vem do verbo iaomai, que é aquele que traz a cura. É a mesma raiz que deu o nome Josué e Jesus, que é aquele que traz a cura. Então, Jasão seria o herói responsável por trazer a cura de volta à sua cidade, a cura de volta à Grécia. Eu acho que ninguém tem dúvida de que cura a gente está falando, né? A Salvadora. Estamos falando aqui de Medeia. Então, nós temos muitas versões cinematográficas que vão trazer a história de Jasão, muitas releituras para desenhos animados, né? E todo mundo vai lembrar que o véu de ouro virou um topos, um lugar comum em várias literaturas, como um objeto que dava poder para aquele que o detinha. Então, a gente só resumindo a questão dos Argonautas, eu tenho uma viagem nos 2 primeiros, são 4 livros, é uma epopeia no estilo helenístico, que é uma epopeia curta, ainda escrita em dialeto homérico, usando a métrica homérica, era um trabalho para demonstrar o conhecimento do autor, e eu tenho, então, a partir do 3º canto, a chegada de Jasão a Cólquida, o encontro com o rei, que vai dizer para ele que ele tem que cumprir determinadas façanhas impossíveis, e ele, então, é alertado que ele só conseguirá com a ajuda de Medeia. Agora, como é que uma pessoa tão inteligente, tão sábia, vai poder, então, trair a sua família e auxiliar um estrangeiro da maneira como Medeia auxiliou? Ela foi enfeitiçada, vamos dizer assim, pelos deuses. Houve um complô divino, tive um encontro entre Hera, Atena e Afrodite, olha, as 3 se juntaram, foram pedir a Eros que flechasse Medeia e que ela, então, ficasse apaixonada, enfeitiçada de amor, como existia um Deus, né? Por Jasão. E ela, apaixonada, indo exatamente contra tudo aquilo que Platão diz para que não aconteça, né? Não vamos nos deixar aqui ser atingidos pelo pathos erotikos, né? Ou seja, por essa paixão erótica que consome, que desvirtua a capacidade de reflexão, e aí Medeia cede, traz a sua família, ajuda. Jasão conseguiu o Velocino e Jasão promete em troca o casamento, o amor eterno, só que não. Então, essa é a história. Medeia, no 3º canto, ajuda Jasão a sair, né, a vencer as provas. Aetes não entrega o Velocino. Medeia, o Velocino é uma visão belíssima, né? O Velocino é guardado por um dragão insone. Medeia vai lá e toma conta desse dragão, faz esse dragão dormir, arma uma estratégia, né, ainda para atrasar o pai. Ela acaba
participando, segundo a versão de Apolônio de Rhodes, ela não mata o irmão, ela só bola, ó, do bom conselho, né? Ela bola o plano, quem mata é Jazão, e é um outro momento, a gente pode falar sobre esses rituais, a gente tem uma proposta aí de voltar com magia, tem toda uma maneira ritualística de matar o irmão, mas Medeia suja a barra do vestido com o sangue do seu irmão. E aí a gente tem descrito por Apolônio de Rhodes o que seria o primeiro ritual de sangue para purificação. Só o sangue limpa o pecado do sangue. Né? E a gente entende como é que isso veio depois, né? O sangue que purifica, o sangue derramado. E aí Medeia vai procurar, então, Circe, isso tudo narrado no quarto canto, e Circe, então, faz um ritual de purificação com Medeia, que senão ela seria perseguida pelas Eríneas. E eu queria que a gente pensasse nisso. Né? Ela matou o irmão e ela foi imediatamente perseguida pelas Eríneas, que são as vingadoras do sangue. Então, para a gente pensar, isso aconteceu em Eurípides? Fica a pergunta que a gente responde daqui a pouco. Tá? Então, para que ela não ficasse enlouquecida com as Eríneas, ela precisou fazer esse ritual de purificação. Ok? Alguma pergunta, gente, até agora? Tá? Qualquer pergunta, vocês podem digitar ou abrir o microfone rapidinho, a Fernanda passa para mim, ok? Ou deixar para o final. Vamos ao próximo slide. E aí, a gente tem duas leituras, a gente tem outras, tá? A gente tem até anime de Medeia. É impressionante. Impressionante. Se a gente fosse falar de tudo que a gente tem de Medeia, e como essa mulher foi revisitada, nós passaríamos aqui meses, e talvez não conseguíssemos falar disso. Nós temos, inclusive, para vocês terem uma ideia, esse livro, ele tem 2 volumes, dá para ver aqui, né, mostrando aqui. O nome é Medeias, Versões e um mito desde Grécia hasta hoje, da Universidade de Granada. Foi um congresso só sobre Medeia, que rendeu 2 volumes. Olha a grossura. Aqui nós temos a representação de Medeia no mundo todo. A nossa representação brasileira aqui é Gota d'Água. Tá? No momento em que foi realizado, que foi 2002, nós não tínhamos outras peças, outras obras de tanto peso como no Brasil, como a Gota d'Água, que foi tema, né, do exame ano passado, do segundo EQ, na UERJ, né? Olha que luxo, gente. Medeia como prova na UERJ, olha, eu fiquei emocionada. Né? Então, eu tenho 2 leituras cinematográficas que, para os amantes de teatro e para os amantes de Medeia, a gente não pode deixar de assistir. A primeira é de 1968, a Medeia do Pasolini. O que eu mais gosto nessa obra? O início. A gente tem um pedaço assim, muito introspectivo, que é a presença de Quirón, com Jazão, e eu tenho uma Medeia que demora a se rebelar. Né? Mas o início tem um ritual de sangue para fazer com que que os campos estejam hábeis para o plantio, que eles sejam produtivos, que é maravilhoso, explica muita coisa. Inclusive com o que seria a origem do teatro, que é o de Tirano. Então, dá para a gente entender perfeitamente como isso aconteceu. Tá? Então, eu tenho essa Medeia aí, nessa releitura do Pasolini, que vai ser, durante muito tempo,
esse patamar cinematográfico, né? Para a gente entender um pouquinho o que é esse personagem chamado Medea. Em 88, a gente tem, né, o Von Trier. Eu lembro que eu assisti uma defesa de um aluno da Carlinda, que trabalhou, né, com essas leituras cinematográficas, e que ele trabalhou com o Von Trier, e que vai trazer uma Medea que é assim. E esse filme eu recomendo. Eu não trouxe hoje um trecho dele, mas ele está no YouTube, vocês podem ver. Quem quiser, eu tenho os filmes, é lógico, depois pode pedir. A Medea começa com uma cena que, para mim, é um ícone. Por que é um ícone? Ela começa no mar e ela deita na areia do mar, a maré está baixa, e ela agarra a terra, sem nenhuma palavra, a areia do mar, e automaticamente a maré vai subindo. A maré vai subindo, a maré vai subindo, e você leva um susto, porque de repente ela sai da água. Quem conhece o mito sabe perfeitamente que Medea era descrita por aquela que tem um conhecimento sobre o céu, terra e mar, terra e água, melhor falando. Então, a Medea controla todos esses ambientes. Então, por conta disso, essa cena é fantástica, é fantástica. Qual é a inovação? A inovação do Pasolini? Pasolini não tem inovação. Ele trouxe uma leitura tradicional da versão ainda de Eurípides. Qual é a inovação? Bravo, Fernanda. Qual é a inovação do Von Trier? Observem aqui no nome Medea que eu tenho um galho de árvore e eu tenho duas crianças penduradas. O infanticídio ainda ocorre, mas a forma como o infanticídio vai ocorrer no filme é algo assim. Eu tenho uma amiga que não consegue assistir a cena. O que é o filho mais velho sabendo o que vai acontecer com ele? Sabendo que a mãe precisava fazer aquilo, ajudando a mãe, que está num conflito muito grande, a matar os filhos. Então, a gente tem uma situação que, ao mesmo tempo, trágica, mas é um momento de catarse, que é uma coisa impressionante. Então, é um filme fantástico, fora que tem uma fotografia belíssima, e aí você entende perfeitamente por que Medea passa o filme inteiro, por exemplo, de cabelo preso, uma touca prendendo o cabelo, e o que é esse cabelo quando essa mulher está livre. E o que é ser livre? Então, eu tenho uma série de questionamentos e a gente um dia pode marcar. Nós já tivemos na UERJ um momento de as mulheres no cinema, e só com filmes gregos que é boa mulher, e a gente pode repetir de novo isso no curso de extensão, foi muito legal. E aí nós discutimos em detalhes esses dois filmes. Ok? Alguma pergunta? Dulce, eu botei no chat, melhor eles fazerem as perguntas ao final, para a gente fazer o debate ao final, tá bom? Tchau, obrigada. Bem, chegamos, então, eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com as versões, e aí eu vou fazer, porque vocês observaram que eu me história de Eurípides o tempo inteiro. Mas a gente vai, então, agora, fazendo com que a maioria aqui já conhece a Medea de Eurípides. Talvez não é ideia verdadeira. Eurípides, vocês conhecem, porque é tradicional. Então, a primeira, né, Medea que a gente tem, a minha versão é de 98, mas foi de 75, né? A gente tem uma Medea tipicamente brasileira, e por ser brasileira, não podia permanecer com o nome de Medea.
Bem, eu gosto, nós temos inúmeras capas, mas essa é a capa aqui da minha edição, e é a capa que eu amo, que é a capa do jornal, exatamente divulgando, assassinou os 2 filhos e se matou. E aí a gente vê a grande diferença dessa Medéia que virou uma Joana. A outra data sabe que nós temos Creonte, nós temos Jazão, nós temos vários personagens que correspondem ao mito tradicional, mas nós não temos Medéia. Medéia nunca se mataria. Então a gente já começa por aí. É uma realidade brasileira, uma realidade de comunidade. Eu tenho a Medéia como uma macumbeira, essa parte má da Medéia passou para a Joana como macumbeira, por conta, assim como a Medéia de Eurípides era temida, que a gente vale para não fazer sempre o retorno, o eterno retorno, a Medéia de Eurípides chama, pela primeira vez na história grega, uma mulher de Sofé. Através da fala de Creonte, ele diz que Medéia sábia, sabedoria causadora. Em Apolônio de Rhodes, a gente vai utilizar um epíteto, ou seja, um qualificativo para Medéia, que só Medéia recebe e um outro herói seu, que é Polimetes, aquela dos muitos ardis. A cabeça não para de trabalhar o tempo inteiro, é aquela que tem muitos pensamentos, a famosa lembrada. Então, as pessoas tinham medo, mulher que pensa demais causam medo. Então, Joana não era assim. Joana não era uma princesa. Vamos lembrar? Né? Medéia era uma princesa. Medéia não devia a Jazão uma posição social. Ela era uma princesa. Ele trazia ela para um lugar em nome do amor. Então, Joana, ela da mesma maneira que Medéia ajuda Jazão, Joana vai ajudar o Jazão dela. Ele gostava muito de uma boemia, gostava muito de uma roda de samba, gostava muito de uma cervejinha, de um futebol no sábado. E quem é que segurava a onda toda? Joana. Assim como Medéia foi trocada, e existe toda uma versão aí dizendo que Medéia era muito mais velha do que Jazão. Não é o que o mito original diz. A gente vai lá para Apolônio com os mitos e vai dizer que a Medéia era uma jovenzinha. E jovenzinha, ela já era conhecida por todo mundo naquela época. Tá? Então, a gente tem aqui, no Boca d'Água, dessa Joana que é mais velha do que o Jazão. O Jazão joga na cara dela, que o corpo dela já não corresponde mais aos anseios dele, né? Essa relação física, essa cobrança social física que existe, né, em torno do corpo da mulher. E ele basicamente repete o que o Jazão de Eurípides vai dizer para Medéia. Da forma que você me foi útil, agora está mais útil, passa fora. E eu tenho, então, uma Joana que está numa posição muito próxima da Medéia, de Eurípides. Para onde ela vai? Uma diferença. A Medéia de Eurípides não podia ficar com os filhos. Na Grécia Antiga, os filhos ficavam com o marido. Ela conseguiu um lugar para ficar. Porque, por conta do seu conhecimento, ela fez, então, o rei de Atenas prometer para ela que nem iria pegar. Vejam, do Bom Trilha começa com
o rei de Atenas chegando para consultar a Medeia, porque ele tem um problema de esterilidade. Já foi a diversos médicos e ninguém resolveu o problema. Foi procurar a Medeia. Para um homem não ter filhos nessa sociedade que prima pela continuidade era algo, né, impensável. Então, ele foi procurar Medeia. Medeia disse: eu vou lhe dar filhos. Olha que maravilhosa. Ninguém conseguiu, mas ela disse: eu vou lhe dar filhos. Se você me der um lugar no seu palácio. Desiste sem perguntar nada. E assim foi feito. Foi nesse momento de uma importância na sociedade dos filhos, e foi esse momento, então, que Medeia teve liberdade para agir. Isso em Eurípides. Aqui, em Gota d'Água, essa briga interior, esse Agon continuou. Só que eu tenho que Creonte abandonou. Jazão ganhou um concurso com seu Sandra. E o que acontece? Medeia barra Joana, a Medeia brasileira, essa mulher brasileira que está lutando ainda para ter uma posição de igualdade nessa sociedade, que não se diz preconceituosa, mas que tem cada vez se mostrando mais preconceituosa, e aqui eu estendo esse preconceito não só à mulher, mas a outras, né, vamos dizer, a outras classes da sociedade. E aí, essa Joana cede. Ok? Eu a tragédia, sabe perfeitamente que a Joana manda um bolo e Creonte não aceita. Ele diz que é louco vai comer alguma coisa dada, mesmo sendo guiado pelas crianças. Alguma coisa dada, uma comida, todo mundo tem essa fama. Mas assim, o preconceito também. A intolerância religiosa. E a Joana, então, volta para casa e ela não tem alternativa. E o final é muito triste, porque às vezes, e ela vai dizer isso, morrer. Então, eu tenho aqui toda uma estrutura, vai relembrar em vários momentos, sejam nos rituais, na parte mágica, na estrutura de tratamento entre os personagens, mas no final é completamente diferente. O que une essas duas personagens é o infanticídio. Mas em termos de timos, né, uma pega que significa aquilo que te move, Joana não tinha força para representar uma Medeia. Foi perfeito dos autores, né, do Chico e do Pontes, né, mostrar que essa mulher brasileira, ela também é uma mulher que não tem força. Ela é uma mulher que demora a denunciar a violência doméstica. Ela é uma mulher que não sabe, a sociedade, estamos falando de 1905, vai reagir com uma mulher divorciada, disputada, separada, ou seja, você precisa ter um homem ao seu lado para ser considerada socialmente. Então, eu tenho todas essas questões aí focadas, e aí eu trago uma que vai reproduzir no final. Essa mulher perde muito. Ok? Vamos à próxima. Inimigo, né? Aqui eu trouxe 2 trechos, mas depois eu mando os slides para vocês, exatamente
falando dessa estrutura dos dois, né? Então, aqui ela está falando da traição dele, falando da maternidade, do corpo que foi modificado, do processo de amamentação e da dureza, né? E aí eu separei uma frase do Junito, que para a mulher honesta, a porta de entrada é o limite fixado pela tradição. Então, eu tenho uma tradição que cala, silencia essa mulher. O limite dela é casa. Isso vai trazer, e agora conto de novo que a gente vai fazer com Eurípides. O que a tradição grega vai dizer em relação às mulheres? Que a honra para a mulher é não ter um nome nem conhecido. Você não precisa nem saber o nome. Quanto menos você ouvir falar de uma mulher, mais virtuosa essa mulher é. Quanto menos ela falar, mais virtuosa ela é. E olha que interessante, eu tenho uma sociedade do quinto século, estamos falando de Eurípides agora, de 31 a.C., e Eurípides então traz para discussão, para essa sociedade, essa discussão, ao dizer de todos os seres que respiram e pensam, nós, mulheres, somos os mais miseráveis. A voz não. O Eurípides está dizendo isso dentro da sociedade, que limita a saída das mulheres, que limita a fala das mulheres. E ela diz nessa fala que ela preferia 1000 vezes ir para uma guerra do que parir uma única vez, porque só quem pariu é que sabe o que é a dor do parto. E ela diz que ainda, para essas mulheres, que ela está falando, para as mulheres de Corinto, desabafando com ela, está quase lá, né, colocando lá nas redes sociais o que aconteceu, as redes sociais dos movimentos são as portas, né, das suas residências, dizendo para essas mulheres, os homens e os amigos fora de casa, podem desabafar. Né? Tem soluções outras quando tem problemas sexuais. A Grécia permitia uma palaqué, permitia uma amante dentro de casa. Toda uma situação que vai proteger o homem. O corpo dela devia pertencer a uma única pessoa. O pensamento dela devia pertencer a uma única pessoa. Isso acontecia, sim, menos com Ébé. E aí eu tenho Joana trazendo esse lamento e vai dizendo exatamente, em outras palavras, reproduzindo isso para a sociedade brasileira. O que o homem quer? Eu sou uma mulher que ajudei este homem a chegar onde ele chegou, cuidei, dei filho para eles e agora ele me troca pela filha da dona do morro. Assim como Razão trocou Medeia pela filha do rei de Corinto. E é interessante, gente, ainda pensando nesse paralelo com o mito, quando a gente tem a construção, todas as culturas têm uma construção do mundo, uma divisão do mundo, e foi dividido o planeta, coube a cada um geograficamente uma parte. E Corinto foi a parte dada a Hélios, o avô de Medeia. E Hélios não gostou de Corinto. Ele colocou lá uma outra pessoa para tomar conta, mas disse, um dia, um herdeiro meu vem aqui tomar um lugar. Então, se a gente pensar mitologicamente, Medeia era dona daquele lugar, porque ela é neta do Sol. Mas em nenhum momento até agora a gente tem essa mulher sendo representante da divindade. A gente tem essa mulher representando mulheres, lutando e falando por mulheres, levantando a luta dessas mulheres que, para
se divorciar, precisava entrar na justiça. Mas se o marido quisesse se divorciar dela, precisava 3 testemunhas, e eu te repudio na frente dessas 3 testemunhas. Pega a sua marido e vai embora. Dança das cadeiras. Sua cadeira dançou. Ok? Então, Joana, no Brasil, vai viver tudo isso. Mas sem essa estrutura de realeza, de nobreza que Medéia trazia. Ela é típica mulher brasileira, pobre, favelada, sem infraestrutura. Ok? Mais uma vez, eu tenho que agradecer o Nelson. O Nelson me presenteou com Desmedeia, da Denise Stokros, que é um estudo fantástico. Texto fantástico. A gente tem essa estrutura de coro, né, e de personagem. Eu tenho um que vai contar a história de Medéia. Então, é como se o público não conhecesse, e ele vai contar, ou ela vai contar todo o trecho, né, vamos dizer assim, da vida de Medéia, de como começou, e ela começa, Medéia em grego significa mulher que planeja, Medéia, mulher atormentada pela paixão, era neta do próprio sol, história de uma mulher violenta, violentíssima. Estou transmitindo a tradição. Ela matou seus próprios filhos quando o marido a deixou por outra. Não sei antes ter envenenado a nova noiva de seu então ex-marido. E o pai da noiva junto. Este seu homem amava Jarazão, tem nome de rimas. Justas a seu personagem. E aí a gente tem uma reviravolta, tesão, Jarazão cagão, Jarazão bundão. Por causa desse tesão e cagão, ela fez loucuras. A versão agora apresentada na Desmedeia é de uma, vamos dizer assim, uma leitura sexual muito grande. Né? Por isso, né? Ela vai o tempo inteiro falar dos atributos que Jasão tinha. Então, Medéia se apaixonou não por influência de Eros, mas porque, quando ela olhou para Jasão e viu os atributos, né, moreno alto, bonito, sensual e bem distribuído, ela ficou realmente com pensamento. E, então, essa peça vai trabalhar com isso. Mas qual é a proposta? Vejam bem, ela começa falando, né, sobre essa questão do mito. Ela traz o mito. Traz a questão da sexualidade muito grande, que não é. No momento que a gente vê em Eurípides falando de sexualidade, é a questão quando a Jasão diz que uma mulher, quando está tudo bem na cama, está tudo certo. Agora, se ela é traída na cama, ferrou. Então, assim, faz tudo, só não me põe no par de chifres. Isso para a mulher. Segundo Eurípides. Aqui, eu tenho toda uma questão sexual que é muito maior do que, por exemplo, na gota d'água. Gota d'água tem uma depreciação de Joana, que estava velha. No caso da Desmedeia, a Medéia ainda se garante. E treme na base quando vê esse Jasão. Só que a proposta é exatamente, vamos utilizar o verbo, desmedear. É exatamente quebrar um paradigma que é imposto para essa mulher. É imposto pela tradição, né, uma postura para essa mulher e que precisa ser quebrada. Então, no final, ela diz assim, essa Medéia aqui, ela não vai cozinhar, ela não vai lavar, ela não vai se prostituir, e ela não vai matar os filhos, porque ela é dona dela. Ela pode fazer o novo, e ela pode fazer as suas escolhas. E a escolha dela não precisa ser uma escolha que digam que é a certa
para ela. Então, é um texto que, ao mesmo tempo, faz você... É uma tragédia quase, né, tragicômica, porque tem momentos, né, que vão levar você até a rir, né? Quando ela fala do corpo de Jazão, é risível, mas que traz uma reflexão muito grande com relação a essa mulher que é dono do corpo. Meu corpo, minhas regras. Bandeira levantada, então, pela Denise. Ok? E outra coisa assim, muito interessante é que, vamos retomar rapidinho essa questão política, social e cultural da tragédia, ou seja, teatro, é aquilo que é para ser visto, a reflexão causada pela comédia, a função didática, a peça traz o tempo inteiro uma reflexão política que é impressionante. Parece que foi feita para hoje. Tem uma pegada política, uma crítica política, que é algo muito legal para a gente levar, inclusive para a sala de aula, para refletir com os nossos alunos. Tá? Então, só esse trechinho, né? Neste berçário de ventre de Medeia, que é este Brasil, nossas aspirações são cesarianas carpideiras, que choram a possível reafirmação da morte. Os ganchos do açougue do Brasil balançam nossos sonhos traídos. As paixões estão penduradas por um fio de aço. Que nosso fogo apaixonado de Medeia seja nosso impulso para a frente, não para trás. O convite da peça, ao pedir que as pessoas façam uma 3 Medeia, é exatamente que você não olhe só para trás para imitar, mas que você use a história para fazer o processo de reflexão, para não repetir no presente, nem continuar no futuro o que você considerou errado no passado. Tem um outro trecho que eu queria ler da peça. Não, já passei para... Vou voltar, então, a esse trechinho. Porque eu fiz um corte, né? Eu vou ler essa peça, esse trechinho que é muito bom, né, gente? Diz assim, alterar os verbos. Até o final, há de ser salva da clássica peça Medeia e é comprometida aos assinados. Mas só afinal, é que sobrevive aos microfilmes depois da irradiação final da Terra. Está falando da releitura de Eurípides. Ou seja, de todas as versões de Medeia, a que sobreviveu foi a do infanticídio. Tá? A perda do vínculo com sua natureza humana, a quebra do anel, o espelho espatifado, a intensidade rompida, a entrega expressiva, antes foi o pai e o irmão que ela rasgou o cenário da casa dela. Mas não matou filhos, mas foi por fim invertido, sua natureza de ser salva. Também não esteve aqui cozinhando, nem costurando. Ocupou-se de transformar. Tal como ela, o mito, merecemos desfazer já todo mal feito, fazê-lo de novo, fazê-lo em novo jeito, fazê-lo bem. Então, qual é o convite? Qual é a reflexão aqui da peça? A criação de Eurípides funcionou no século V? Não funciona mais agora. Os verbos precisam ser outros. E essa é a reflexão dessa metáfora. Ok? Aí a gente vai para Vez Passou, para Mata Teu Pai, que já traz, né, a imagem, né, icônica, vamos lá, é o Mata Teu Pai, mas o que eu tenho? A simbologia da vagina, aqui na frente, num vermelho aí, que já remete a sangue, então eu tenho toda uma estrutura aí que eu posso avaliar essa capa, que a princípio é simples, mas que não é simples em nada. Né? E é uma peça
que faz uma releitura que fala de uma série de coisas, que traz, deixa eu só mostrar a Débora, a foto dela, depois eu vou falar. Olha, gente, quem conhece a Débora Lam sabe que ela é uma atriz de comédia fantástica, fantástica. Quando eu vi, né, a apresentação dela nessa tragédia, olha que incrível, incrível. E foi uma pena, ela esteve 2 semanas nessas sessões pela internet, né, naquele auxílio, para quem trabalha com teatro, você pagava um valor muito pequeno, ela esteve apresentando, né, Mata Teu Pai. E aí já traz um título que, a princípio, já vai deixar a gente, como assim, gente? Que história é essa de Mata Teu Pai? Mas é isso. E o filme repete quase num mantra: eu preciso que me escutem. Não preciso de mais nada, né? Eu preciso que me escutem. Qual é a novidade dessa releitura? Ela vai trazer para dentro da peça teatral uma... Vocês lembram lá quando Eurípides estava falando para as mulheres ali de Corinto, em que a dor de Medeia não era uma dor só dela, mas era uma dor também daquelas mulheres que dividiam com ela a mesma situação? Aqui, a Medeia, e eu tenho a personagem também chamada Medeia, ou seja, gota d'água traz Joana, diz Medeia traz Medeia, e Mata Teu Pai também traz Medeia. E essa Medeia, ela vai ter um coro que vai ser o quê? De mulheres estrangeiras. Eu extrapolo agora. Eu não tenho uma mulher de uma cidade. Eurípides. Eu não tenho a mulher de um país. Desmedeia. Mas eu tenho as mulheres do mundo. Débora Lam vai reproduzir, então, esse coro, e é belíssimo, porque ela traz senhoras de diversas, né? Tem a Síria, tem são imigrantes que estão representadas ali, e que vão estar representando um mundo inteiro de mulheres que passam pelas mesmas condições repetidamente. E ela vai tratar essas mulheres como partes suas, como aquelas que dividem com ela a dor. Que dor? A dor da traição, a dor de só servir, né, enquanto é útil, até que uma apareça mais útil inteira, de uma maneira, e ela faz diferente. Vamos pensar, na Medeia, fazendo esse eterno retorno, né? Na Medeia de Eurípides, Medeia manda, através dos filhos, o presente para a filha de Creonte, que vai, naquele momento, ela usa de magia, então a filha não morre e acaba matando o bem também. Na Gota d'Água, Joana tenta fazer isso, mas não consegue. Final feliz para Creonte, sua filhinha, para o Jasão também. Na Desmedeia, não existe essa possibilidade, porque ela não chega nesse ponto. Ela diz, aqui a gente tem a história antiga, em que Medeia matou o seu irmão, em algumas versões, matou o tio de Jasão, matou os seus filhos. E ela diz isso como passado. A Medeia do presente não mata. A Medeia do presente muda, conjuga outros verbos. E a Débora, na sua interpretação aqui, ela vai trazer, então, essa Medeia que está muito doída, por conta da traição, ela ainda reclama dos seios, como essa representação feminina, desses seios que ainda, né, se enchem do corpo, que ainda sente o processo de gerar um filho. E ela diz assim, para que serviu tudo isso?
Para quê? Vamos lembrar de Eurípides, que diz assim, que eu os pari, eu tenho o direito de os matar. Porque foi eu que pari, eu gerei, eu alimentei com o meu corpo. É muito louco a gente pensar isso dentro da nossa cultura. Mas na cultura de Medeia, não. Numa cultura que pensa a morte de uma maneira diferente, não. Numa mulher que ressuscita carneirinhos e traz mortos à vida, não. Então, eu tenho aqui a ideia, olha, vou ler um trechinho, não sei quantos conhecem, né? Os homens riscam um quadrado no chão e pronto. Nomeiam um país como se desenhassem suas bolsas no solo e depois colocassem no ombro com suas mentiras. Escravizam outros homens para carregá-las. Já pisei várias vezes em fronteiras. Vamos pensar fronteiras de uma maneira metafórica aqui, né? Neste meu pé direito estamos em tal país, no meu esquerdo estamos em outro. É patético. A justiça também são os risquinhos que fizeram num livro. Isso é justo? Isso não é. Tocante. Imigrantes sabem disso. Vamos lembrar que Medeia não era grega. Medeia, de Eurípides, também é uma estrangeira num solo que deveria ser seu, mas que não é. O tempo inteiro, ela é tratada como aquela que não pertence àquele espaço. Assim como a Medeia do Mata Teu Pai. Agora, mais interessante ainda, gente, é que o tempo inteiro, nas releituras acerca de Medeia, a gente sempre fica assim, Deus me livre, Medeia, Algarine, no Medeia Direito à Honra e ao Castigo, a Vingança e ao Castigo, ela vai dizer que Medeia deveria ser um nome bom para a gente dar para uma filha. Não imagina, Medeia, a do bom conselho, a inteligente, a dos muitos pensamentos, mas por que a gente não dá esse nome para uma filha? A gente prefere outros nomes, né? Mais bonitinhos, femininos, porque a gente acredita que ela traz aí esse caráter mau, Medeia má. Por que ela é má? Porque ela toma as suas próprias decisões, ela decide, ela é senhora dela mesma, ela é salvadora dela mesma. Então, é isso que a Medeia de Mata Teu Pai vai trazer, mas vai trazer com uma outra reflexão. Ela traz uma reflexão de quem é a culpa. Esse processo todo. Por que a culpa tem que ser sempre da mulher? Por que a culpa não é desse pai que tinha um acordo, foi feito um acordo, e quem quebrou o acordo? Foi ela. Então, ela traz toda uma leitura bem moderna, é muito rápida a peça, e muito forte. Ela está num momento febril, ela é ajudada por essas mulheres migrantes, e ela vai trazer, então, para o palco essa dor dessa mulher que é traída, e que é a dor de todas. É a dor de todas. E é impressionante como, no final, o público participa, porque o público também, né, tem o feminino presente. Deixa eu passar para outra. Estou acabando, tá, gente? Muda essa história. Então, a primeira que marcou foi preciso que me escutem. Ela repete uma boa parte. Depois ela diz, muda essa história. Sou do tamanho do amor. Sou do tamanho do amor. E ela diz, olha para mim, muda essa história. Para de achar que a gente é um destino. Muda essa história. Tem bala aí? Tem gatilho? Tem eu aqui, agonizante. Tem meus peitos explodindo de leite e de dor. Tem você, mulher como eu, filha. Tem bala aí? Tem ele que vai chegar.
tem teu braço que você vai levantar e apontar para ele. Tem tua mira. Tem essas palavras que estou dizendo há horas para vocês. E se precisar, digo de novo. E de novo, e de novo. Muda essa história. Tem bala aí e tem gatilho. Essa mulher que é dona da sua própria história. E que, se precisar, ela mata ou morre. Então, eu estou falando aí de alguém que decide. Dessa decisão impactante, estamos falando, né? Toda tragédia precisa ser impactante. A tragédia precisa provocar essa catarse, senão ela não é a tragédia. E a Mata que o Pai vai trazer. Quem não leu, precisa ler. Ok? Bem. Estamos nos encaminhando para o final. Eu trouxe aqui, só para a gente pensar, que a Medeia, se vocês passarem pela internet, de uma maneira geral, vocês vão ver que eu tenho tudo. Eu tenho personagens de quadrinho, eu tenho animes, como esse Medeia, que virou um joguinho, um RPG. Eu tenho releituras, né, recontando, focando na questão do conhecimento de Medeia. E é impressionante como esse conhecimento, nós não tocamos nele agora, de uma maneira geral, mas essa mulher, ela é sábia, ela é inteligente, ela é polimétrica, o único homem. Nós tivemos, na verdade, na literatura grega, esse termo usado 2 vezes, basicamente. Uma para ela e outra para Odisseu, que era aquele, que não era aquele herói, assim, que nem uma Aquiles, cheio de força e não sei o quê, mas era aquele que fazia com que a sua reflexão e as suas deduções fizessem um exército ganhar uma guerra. Então, vamos lembrar que o cavalo de Troia foi a ideia dele. Então, eu tenho aqui uma Medeia que é comparada a esse herói, tamanho do seu conhecimento e capacidade de reflexão. Então, eu vou ter várias releituras no Brasil. Teses de doutorado, dissertações de mestrado, desenhos animados, joguinhos. Eu separei esse porque ela, inclusive, aqui, não sei se vocês percebem, mas ela tem um caduceu na mão, né, que lembra lá o nosso Hermes, né? E o que é esse caduceu nesse processo de desenvolvimento como representante desses chakras, né, desse corpo humano que tem, vamos dizer assim, fases até o seu desenvolvimento pleno e abertura aí desse pseudo terceiro olho, ok? Então, os trabalhos relacionados à Medeia vão desde os trabalhos da bruxinha dos desenhos animados até as personagens mais elaboradas, como personagens de alguns filmes, como a personagem da Marvel, que tem como nome Medeia. Essa heroína virou heroína. Que personagem é essa? Que poder esse personagem tem? E isso é só para colocar em vocês aí esse desejo de revisitar. Bem, eu estou chegando ao final e eu trouxe aqui a Fernanda, a nossa aluna, assistiu a uma live, né, na UF, de uma professora que trouxe um cordel sobre Medeia. Interessante, né? Um cordel sobre Medeia. E a gente, então, pensa toda essa estrutura, primeiro, de esse revisitar Medeia o tempo inteiro. E é claro que a gente tem até uma abordagem dentro desse pensamento psicológico, da psicanálise, a gente tem, inclusive, o complexo de Medeia. O complexo de Medeia são aquelas mães que, por conta do amor, matam os filhos. Vamos lembrar.
É uma Medeias avessas, porque a gente acabou de ver que Medeia não matou os filhos. Se tem uma coisa que ela não fez, foi matar os filhos. E a gente pode até refletir sobre isso, né? E está tão pequenininho, mas eu acho que dá para ver. A peleja de Medeia no encalço do dragão, né? Solar e Oceânica, princesa sacerdotisa, precisa já... não estou conseguindo ler, gente, mas depois eu mando para vocês leem. E que vai falar, acho que vai falar o quê? Vai falar dessa mulher que enfrentou o dragão em nome de um amor para ajudar um homem que virou as costas para ela. Essa história nem se repete, né? E aí a gente passa, então, a pensar que esse infanticídio passou a vigorar, porque muito interessou. Vejam bem, eu estou falando de uma mulher que é sábia. Sabedoria. Nós tivemos aqui um encontro com 4 mulheres. Sabedoria faz parte da natureza feminina. Admitir tudo isso numa sociedade que é misógina é interessante. Então, eu tenho uma criação. Por que só a versão de Eurípides ficou e não a dos outros autores? Por que é interessante colocar uma mulher que vai matar... Mas, primeiro que vai acabar com a realeza, né? Matou a filha, matou o pai, matou os próprios filhos. Como é que você respeita alguém que mata os próprios filhos? Pessoal, congelou para vocês também? Sim. Eu acho que a Dulce caiu, mas ela já deve estar voltando. Deixa eu olhar o WhatsApp aqui rapidinho. Por enquanto, nada. Vamos só esperar um pouquinho, que ela deve estar... Já saiu, deve estar para entrar de novo. Uhum. E aí vocês já vão, que ela está encaminhando para o final, já vão preparando as perguntas, porque o tema é fantástico e a apresentação, vocês viram, tá fazendo a gente pensar muito, né? A título de provocação, Sim. eu queria apenas, aproveitando esse intervalo, lembrar que as crianças sempre foram vítimas. Na história da humanidade, as crianças só adquiriram um status e uma condição de respeitabilidade muito recentemente. Uhum, muito bem lembrado. O mundo adulto sempre maltratou, sempre relegou a criança a uma condição muito descartável. Na antiguidade não era diferente, a não ser as crianças prodigiosas. As crianças prodigiosas tinham a sua defesa garantida. Mas as crianças comumente eram ignoradas na sua infância. Se a gente pensar as cenas que estão registradas de infanticídio, desde o Êxodo, no Novo Testamento, tem o sacrifício lá das crianças por Herodes. Na mitologia, pencas de crianças são mortas pelos mais simples motivos, né? Ou por um vaticínio, ou por capricho de um pai, como Agamemnon, ou isso, por uma profecia qualquer, como Olaio, que manda matar o filho, não é?
Isso, e até mesmo entra a imagem da criança exposta. A que vai morrer, a que não vai morrer. É o Moisés que é exposto, o Édipo mesmo. Então, realmente, É descartável, a é criança descartável. E isso vem até a atualidade. Vamos lembrar das crianças no Holocausto, as crianças judias, não é? Como foram sacrificadas para torturar o seu grupo específico. E as crianças, como são também descartadas, ou eram muito, hoje não mais, mas na República Chinesa, não é? Como as famílias eram controladas, agora está aberto, já está mais aberto o regime, mas Sim. como as crianças eram sacrificadas, as famílias não podiam ter mais do que um filho, isso foi durante décadas, né? E Sim. Hoje em dia, como se manipulam os embriões, quer dizer, a criança nasceu para sofrer. Com a maturidade que o processo civilizatório demorou a olhar e proteger as crianças, nós entendemos que o mito de Medeia não é tão disparatado quanto se possa conceber dentro do quadro de uma civilização que está registrando hábitos e costumes de épocas pré-históricas. Que o mito de Medeia é anterior, como disse a Dulce, não é? Aos Sim. textos escritos, à tradição escrita, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa a se pensar. Sim, sim, é uma abordagem interessante, como para além da abordagem da mulher, né? E é muito legal ela começar falando do significado dessa raiz da própria palavra, do próprio nome Medeia, né? Como é que ela sai de sábia para assassina, né? E qual é a imagem que fica? E pensar, justamente, isso acontece quando? No período clássico, né? Na Atenas, que é a de Péricles, não é à toa, né? Que Péricles vai falar que a melhor mulher é aquela que não se deixa mostrar, que não aparece. Não, e tem também o seguinte, a mulher, olha só, dentro da tragédia. Ei, voltou. A mulher dentro da tragédia. Sim, mas podemos... Não te corta não, Carlinda, fala. A mulher dentro da tragédia, no século V, como instrumento que despoleta o sentimento mais importante para a máquina trágica, que é a violência. Uhum. Quer dizer, a violência que é uma catarse à base de uma violência contra si próprio, contra a família, contra o meio, contra a cidade, contra os deuses. Quer dizer, é uma coisa de louco. Eu gosto, olha só, Dulce, só vou dizer isso para te passar de novo, devolver a palavra. Mas é só para o seguinte. A gente debater. O poeta ele está diretamente ligado aos deuses, à inspiração divina. E eu acho que os artistas entre si, eles se compreendem mais do que nós, pobres mortais, a eles. Olha, as representações de Bia, da violência, são sempre uma mulher em atitude de massacrar uma criança com uma massa. É assim que a violência, que é essa abstração, essa alegoria é representada. Medeia fez isso. Vai ter tua. Não, só para a gente fechar, a gente abrir, porque eu acho muito importante que a gente ouça, né, a Carlinda, que é uma especialista em teatro, que a gente escute um pouco a Márcia para falar sobre essa Medeia, que é a Medeia latina, a Fernanda, que trabalha, né, com essas releituras todas, com a literatura comparada, enfim. Acho que a gente vai ganhar muito. Então, eu já vou fechando, só deixando aquela pulga do tamanho de um elefante, né, atrás da orelha de vocês, dizendo, se eu tenho o infanticídio como uma criação de Eurípides, né, e se eu tenho aqui, no final da peça, uma Medeia que não deixa, voltando, né, agora é Eurípides, depois da gente passar
por todas essas leituras, e teríamos aqui material para falar de Medéia durante, né, meses, porque as leituras são múltiplas, né, em todas as culturas. Mas voltando a Eurípides, o final dessa peça, de uma mulher que o tempo inteiro, no grego, no original grego, ela trabalha com o conhecimento, uma mulher que vai ser chamada de sábia, que é chamada de Polimetes, que o único que ganhou esse epíteto foi Odisseu, e que é uma mulher que vai ser dona da sua própria vida quando ela retoma para ela o direito, e ela diz, eu os pari. Se alguém tem o direito de fazer alguma coisa com ele, sou eu, porque eu os pari. E ela traz para ela toda essa força numa sociedade que não dá a uma mulher que se separa muito fácil, né? Basta dizer 3 vezes, eu te repudio, já são muito fácil, para separar é muito difícil, mas que o direito dos filhos, da educação dos filhos, do homem. O que sobraria para essa mulher? E como esses filhos seriam tratados, porque se a gente faz uma abordagem da tragédia, a gente vai ver que em outras tragédias, esses filhos, né, os enteados, os ilegítimos, eles vão acabar tendo um desfecho muito trágico. Então, o Medéia vai utilizar a ele diz, uma forma de morte para os filhos que é extremamente ritualística. A gente que trabalha com magia sabe perfeitamente o quão de ritualístico tem nessa estrutura do punhal, na questão de não deixar o impuro, porque a Medéia não deixa Jasão tocar nos filhos. Medéia leva os filhos. E ela sai de uma maneira, ela sai como da tragédia, como deusa. Porque se ela passa o tempo inteiro humana no sentido de próxima de todas essas mulheres que sofrem esse abandono diário, esse descaso diário por parte dos homens, ela sai senhora do seu destino, no carro do sol, linda e maravilhosa, levando seus filhos. Para onde? Só os deuses sabem. Se ela, mesmo que Eurípides não diga isso, fez depois disso um ritual para trazer os filhos de volta à vida, dentro dessa versão Eurípides, é aquela curva do tamanho de um elefante que a gente sai depois da peça. Então, vamos lembrar que essa mulher, como tem aqui a imagem dela aqui no disco solar, que ela é extremamente poderosa. E ela vai trazer para a gente esse poder feminino que é esse poder de tomar as suas próprias decisões. Os verbos, e aí, para a galerinha de grego que está aí assistindo, né, precisam ler a Medéia no original para ver o jogo que Eurípides trabalha, o jogo que ele faz com o uso dos verbos, que significam conhecer. Ele vai brincando, até o meio da tragédia tem um verbo, quando ela está em dúvida sobre o que vai fazer, depois eu vou ter o outro verbo. Então, eu tenho uma mulher que é senhora do seu próprio destino. Então, quer dizer, quando a gente faz todas essas leituras e vê essas leituras modernas nesse contemporâneo, a gente tem um pedido, seja com a Desmedeia, seja com o Marco do Pai, de uma mulher que precisa mudar o seu destino, precisa parar de viver de eco e de um eco transmitido por uma cultura misógina, que quer exatamente que determinados parâmetros continuem sendo reproduzidos. Então, galerinha, Medéia é maravilhosa e vai estar sempre, o tempo inteiro, sendo revisitada. Né? E o que eu tenho que dizer para vocês? Leiam todas as Medéias possíveis e imaginárias e façam ponte com elas. Agora a gente vai abrir
Tem uma observação aqui do Marcelo. Deixa eu só ver rapidinho. Sim, isso mesmo. Ele vai dizer isso, a minha sabedoria, né, ela traz o ódio de muitos, é isso mesmo, Marcelo. Então, o conhecimento dessa mulher, ela vai ser um conhecimento, que é um conhecimento que traz para ela prejuízo. Por quê? Porque uma sociedade que diz que, bom, acerca de uma mulher, se quer saber o nome de uma mulher, isso que traz honra para essa mulher, ela entrar muda, sair calada, é uma sociedade que vai ter uma mulher que dá medo, né? E vamos só para fechar, para a gente abrir aqui a discussão, tenho certeza que as minhas colegas têm muita coisa para falar. Medo, temor, né? Uma das palavras que significam isso em grego, terrível. Medeia era terrível. Terrível é deinos, em grego. Deinos, em grego, não é só o terrível, no sentido de dar medo, não. Mas é porque você não tem nenhum superlativo que reproduza o quanto essa pessoa é hiper, super, mega. Então, não existe um superlativo para retratar essa pessoa. Você diz que ela é deinos. No caso de Medeia, ela é deina. Então, Medeia é terrível, porque ela vai representar um conhecimento e uma sabedoria que a gente vai ver em poucos personagens. E talvez por isso ela seja, né, a personagem feminina das tragédias mais revisitada em todas as épocas. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos e agora eu vou abrir para a gente as perguntas e para as discussões. Vou convidar as minhas colegas a voltarem aqui a cena. Abram as câmeras, por favor, para a gente poder, então, abrir. Nós temos ainda um tempinho para a gente abrir aí o bate-papo. Eu fui visitar o Ades um instantinho, dei uma bronca nele, porque, poxa, não é possível, né? Mas foi bom porque a Carlinda começou a falar, né? Então, eu acho que a Carlinda pode até começar agora a falar, né, Carlinda? Gente, só vou fazer um lembrete aqui, mais prático. Nós temos a lista de presença aí para quem chegou depois. Tá aí, eu vou pegar de novo o link para vocês e vou colocar de novo aqui embaixo, tá bom? Quem quiser, para a gente poder ter aquela decorar para a ACDs, nunca sei o nome, para as horas complementares que a gente precisa lá nas nossas graduações, tá? E aí está aberto, já tem comentário do Dauro aqui, então fiquem à vontade de falar. O Dauro está perguntando, está comentando sobre uma tragédia dos anos 70, protagonizada por um marido oriental que matou os filhos por ter sido traído. Ele pergunta qual a relação, acho que a relação possível, mítica, entre os fatos no contexto de gênero. Boa essa. Boa. Olha, eu vou falar, depois vocês falam, tá, meninas? Gente, olha só. Vamos lembrar do nosso amigo Agamemnon, que mata a filha. Show. Em algum momento, você viu que as Erinhas desceram para atacar Agamemnon? Não. Né? Então, quer dizer, existe uma permissividade em relação às ações do homem. É claro que a gente vai ter essa abordagem em outras tragédias, como, por exemplo, né, com a morte de Clitemnestra, e a gente tem aí, então, o filho sendo perseguido pelas Erinhas. Mas a gente não tem isso. Mas observa, Dulce, se a gente pensar, o Egisto foi condenado, né, por matar, né, a mãe, né? Mas a filha, e aí vem de encontro com o que a Carlinda estava falando, a filha não tinha importância. Né? A filha ele pode matar, né, Agamemnon mata, sem ser punido pelas Erinhas.
né? Lembrando, então, a gente vê essa questão, né, do infanticídio permissivo. mas é mais grave ainda pensar que em Sófocles os filhos matam a mãe e a cidade celebra e tudo é lindo. Não tem erínia, não tem nada, matou, a ideia de que matou e foi bem feito. Entende? É mais grave ainda, né? Então, vamos dizer assim, esse ato mal, né, com a essência da mulher, ela aproximar, né? E aí a gente tem ali passando, né, Eva, Pandora, Lilith, Medeia, né, é sempre esperando o pior, né, desse feminino, né, que no começo, na saída, sempre vai, né, não tem uma piada horrorosa assim. Dulce, tem que lembrar que nas sociedades arcaicas, o pai, no sistema patriarcal, o pai tem direito de vida e de morte sobre os Vida e filhos. morte. Sem dar satisfação para ninguém. Sim. Acabou. Então, é total a diferença, Daura. A questão de gênero aí escracha a questão. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte: uma coisa é o infanticídio, outra coisa é o filicídio. Matança é execrável. Agora, matar o filho, não dá para entender. Mudar tudo isso na Carlinda, porque ela diz, eu os parei. Se alguém tem o direito de matar, que seja eu. E vamos lembrar, gente, que a gente tem os outros livros já relacionados com isso. Né? O próprio Velocino, né? A presença do Velocino na Cólquida é exatamente a presença de duas crianças que fogem porque iam ser mortos pela madrasta e pelo pai. Né? Por conta de E a menina morre, né? Exatamente. E a menina morre, cai no mar e morre. É a mulher que está sempre sendo silenciada. Só um minuto, Carlinda. Quando você falava, né, na cultura romana, né, e a gente vê essa tradição da Medeia, a gente tem muito pouco da Medeia, né, mas a questão da misoginia, eu acho que ainda é mais forte, né, na literatura romana. Né, na Medeia de Sêneca, que a gente tem uma Medeia perdida de Ovídio, né, tem uma Medeia... E tem a carta de Medeia Jasão também de Ovídio nas Heróis. E aí a gente vê a Medeia de Sêneca. E na Medeia de Sêneca a gente tem né, a questão do estoicismo muito forte na Medeia de Sêneca. Né? Então, assim, o tempo utilizado que Medeia tem que aceitar a sua condição social, ou seja, a condição de mulher, a condição de que tem que se calar, né, a condição de que ela não pode reagir. Né? Não é o que ela faz, mas é o que o tempo todo a Medeia de Sêneca vem trazendo, né, em relação à questão da aceitação da condição, da condição social que traz, né, toda essa histórica que está presente ali na Medeia de Sêneca. Né? Uhum. É interessante, gente, a cena final de Mato Teu Pai, a rajada dos tiros voltada para o público, numa sensação de que a gente ainda está numa sociedade em que ainda vai matar essa mulher. Essa mulher ainda continua passando por todo esse processo de diminuição diária, constante. Risco. Situação de risco. Sim. Agora, olha só. Pergunta da Beatriz, só para botar para vocês. Ela diz: existem aqueles casos em que a mulher não desejava ter filhos, acabou engravidando e, consequentemente, não amava seu filho. Seria o caso da Medeia, em parte? Acho que não. Não, Bia. Ela ama tanto essas crianças que ela sabe que nesse contexto, né, nesse contexto social, cultural,
essas crianças vão ser sempre tratadas como bastardos nessa nova sociedade em que o marido vai adquirir uma nova esposa, essa esposa é a princesa, será a rainha, e os seus filhos serão os príncipes. E os filhos de Medeia serão o quê? Entendeu? Então, não é o caso. E ela os ama tanto que, na minha opinião, e aí vai a opinião de uma pessoa apaixonada por Medeia, né, no sentido patológico grego, não no patológico moderno, mas a Medeia fez um ritual com os filhos. Para mim, Eurípides não continuou o processo, ele deixou em aberto. Ela não deixa Jasão tocar, ela utiliza uma arma, né, típica de mulher, mas típica dos rituais. Ela já fez, né, na situação lá das Períades, a ressurreição do carneirinho, que ela levou os filhos. Ela levou esses filhos. O que aconteceu com esses filhos na versão de Eurípides? A gente sabe no mito, que eles foram mortos dentro do templo de Hera. Mas e na versão de Eurípides? O que aconteceu com os filhos? Depois que ela sai linda e maravilhosa no carro do sol. Entendeu? Era uma mãe que amava tanto os seus filhos que eles, na verdade, não eram... O marido não era digno de tocar nele. Ela não deixa o pai tocar nos filhos depois de mortos. Se é que eles estavam, de fato, mortos. Dulce, eu chego ao cúmulo de dizer o seguinte: Medeia mata por os filhos. Uhum. Ela ama tanto os filhos que ela prefere que eles morram pelas mãos de quem mais os ama. Ela diz isso, né? Ela diz isso. Ela diz isso. Né? Agora, é uma outra diferença. Uma lógica. É a lógica do trágico. Sim, sim. É a lógica do trágico. Que só foi permitido colocar, né, na boca de uma mulher estrangeira que vem de uma cultura completamente diferente, valores diferentes de uma mulher grega. A mulher grega não poderia dizer isso, dentro daquele contexto. Né? Não poderia, não poderia. Então, Medeia acaba representando aí, né, um percentual de mulheres que talvez, até quantas vezes já não se pensou, que numa sociedade que não vê assim, que acredita nesse retorno, acredita na reencarnação, acredita no mundo de mortos, no mundo de reencontros, e que as pessoas vão se reencontrar nesse mundo. Então, é um pensamento sobre a morte completamente diferente do que a gente tem dessa visão cristã, né? Que a gente tem. Fala, Fernanda. Mais uma pergunta da Ana Carolina Barbosa. É apenas uma curiosidade. Vocês apresentaram palestras incríveis sobre os mitos gregos como uma paixão latente. Vocês vibram enquanto falam. Então, eu gostaria de saber o que vocês acham de releituras mais pops e voltadas para o público infanto-juvenil, por exemplo. Os livros do semideus Percy Jackson. Cito o Olimpo em Nova York. Percy tem esse nome, Pousão e Perseu. Atualiza vários mitos numa mesma história, enquanto Percy descobre que é filho de um deus grego, etc. É válido ou diminui a importância do no original? Assim, eu adoro, né? Eu sou suspeita. Não, eu também, né? E assim, na verdade, foram exatamente as leituras que me fez escrever, né, o romance. Né? Foram essas leituras que me incentivaram, que eu dividi essas leituras com a Thaís, né, com a minha filha, quando eu era adolescente. Foi justamente Percy Jackson que ela vinha toda hora me perguntar, mas é assim mesmo? E eu narrava a versão do medo, né, e a versão que estava lá. Então, que eu comecei a ler. Então, eu acho super válido, eu acho que para o universo infanto-juvenil, você tem que ter uma outra linguagem, não dá para você pegar, né, de Eurípides e colocar, né, nesse universo. Então, você tem que ter uma outra linguagem, uma outra releitura e trazer um pouco para a atualidade também isso. Acho isso fundamental. Não acho que diminuiu o mito, não. É só mais uma releitura.
Eu só vou comentar ainda, em cima do que a Ana Carolina falou, a Beatriz falou que está questionando a questão do mito não estar condizente com o mito original. Eu acho que é isso, né? E qual é o mito original? Quantas versões do mito não existe? Tem mais ou menos um mitologema, mas todo tempo vai reler e reler os mitos e vai trazer seus acréscimos, né? Por exemplo, tem que tomar cuidado com as leituras políticas, né? Colocar o livro nos Estados Unidos é realmente uma questão assim, do centro do mundo. Agora, o que acontece, gente? Para que serviram esses livros? A gente tem uma parte, a gente trabalha com clássico, a gente sabe perfeitamente que o tempo inteiro tentam, principalmente para as pessoas que não sabem latim, não conhecem o passado literário, né, a mitologia, há uma tentativa de diminuir o conhecimento do outro. Então, essas leituras fazem com que aquela porta de entrada que facilita que o jovem busque entender esse processo. Mitologia é cheia de retalhos. Eu leio um mito, eu só vou saber quem foi Aquiles lendo uma sequência de histórias. Porque a história ela não conta o mito inteiro, ela conta uma parte. Então, eu preciso visitar os autores para ter essa ideia do mito como um todo. Então, esse processo dessa literatura toda feita é uma literatura que te aponta para outros caminhos. Mas nós precisamos de profissionais capacitados que deem a cara a tapa, né, para discutir esses assuntos. Vamos discutir mais mitologia, porque também mitologia pode se transformar num veículo político de condução quando você reduz o mito no caminho que não vai. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com as releituras, né, mitológicas também. O mito é o logos poético. Quer dizer, uma face, a face racional do logos. Então, nós não podemos ficar só no logos. Nós temos que ir ao mito e, com o mito, poetizar essa nossa vida. Sim. E ainda conversando com os meninos, eu já fui mais chata com essa coisa. Não, tá fugindo muito do mito original. Então, eu já fui chata pra cacete nisso. Mas quando você pensa que assistir Cavaleiros do Zodíaco, outro dia de madrugada eu estava conversando com a Aninha, esse pessoal que não dorme, né? Sobre como Cavaleiros do Zodíaco tornou a mitologia. Tudo bem que tinha um cavaleiro de Cérbero Dante. Mesmo nessa loucura, o Cavaleiro está juntando o Cérbero, o cão dos infernos, junto com o Dante. Olha que doideira, mas que coisa que vai instigar o cara a ir atrás disso, a guria a ir atrás dessas informações. Claro, o Percy Jackson já me irritou um pouco, não vou mentir, mas eu estou melhorando nesse quesito. Eu acho que não dá para admitir a penaca do filho, né? Cara, isso daí para mim... Não rola. É aquele momento assim que não desce aqui. A gente consegue ver uma série de coisas. Agora, pensar no apenado. Né? Aparece aquele filme lá com o Stallone fazendo sexo virtual e tendo filhos com os Zeus, ou seja, sem o vup-vup. Né? É complicado isso. Né? Postar uma barra que não é necessária. Não é necessário no mundo que você pode ter sacerdotisas, que você pode ter seguidores, que você pode ter eleitos. Você não precisa necessariamente ter filhos. Então, aí eu acho que foi uma forçação. Mas a gente tem a licença poética, que a gente sempre fala, né? O que é, né? O que foi a febre de Harry Potter? Que junção mitológica. O que foi o Lewis? O que é, né, o Lewis? Né? Que essas mitologias todas, a mitologia grega, celta, enfim,
E aí agora, eu acho que a nossa importância enquanto profissional é exatamente apontar esses caminhos, porque a literatura clássica está tão pouco valorizada entre os nossos, e talvez por conta daquela fábula da raposa, sabe? As uvas estão verdes. Eu não conheço, então para mim sempre vai estar verde. E eu também não quero conhecer, porque eu não tenho tempo para isso. Então, aí você descarta o conhecimento do outro e desvalorizando esse conhecimento, quando, na verdade, esse conhecimento é importantíssimo para que a gente entenda, inclusive, esse processo de criação. Fala, Fernanda. A Elisa Figueira está comentando aqui que teve uma discussão justamente com os alunos dela hoje, e muitas dessas adaptações são feitas de forma muito pobre. Isso é interessante pensar, né? Poeticamente e formalmente pobre. E ainda traz uma falsa impressão a algumas pessoas de que já conhecem a história e por isso não precisa procurar a fonte clássica. Ah, sim. A história que nem no filme Troia, né? Que Porra! É verdade. Vamos lá. A Troia acabou com todas as tragédias gregas. Troia, depois de Troia, o trabalho que nós tivemos em sala de aula para reconstruir. Que isso, gente? Aqui eles cortando a cabeça da estátua de Apolo, gente, não existe aquilo. Olha lá, olha a chatice aí, a chatice encarnando aqui. Não, e ele matou todos os heróis ali na Guerra de Troia. Quer dizer, o retorno dos heróis, que é a base das tragédias gregas, as tragédias todas morreram. Então, o Orestes não existe, a Camila não morreu. Realmente, não, aquele ali. Mas eu acho que é isso, Dulce. Eu acho que já levantar a peteca já é alguma coisa, né, para a gente poder acordar. Ou seja, para a gente poder, né, aparar as arestas. Eu acho que trazer o conhecimento já faz com que a pessoa, né, quem quer realmente, quem não quer ficar nesse chão, busque, né, outras fontes, busque outros caminhos. Eu acho que a gente está aqui como profissional de letras e profissional de letras clássicas, né, para falar assim, ó, né, isso aqui não funciona dessa forma. Né? Eu li todos. Né? E onde eu posso buscar? Li os livros, li Harry Potter, vou ler todos que aparecerem, porque adoro. Eu queria lembrar uma coisa apenas. Acredito que estamos realmente com um tempo, né? E é verdade, tinha esquecido. Queria lembrar uma coisa, que é o seguinte. Esse ano, completam-se 25 anos de falecimento do professor Junito. O professor Junito foi um dos professores mais dotados, mais cultos, mais instigadores, mais disseminadores da cultura clássica no Brasil nesses últimos tempos. E o professor Junito dizia uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não há nicho da cultura humana que não tenha sido tangida pelo mito. Não são só a literatura e as artes, a música, a escultura, mas em qualquer área, a medicina, a arquitetura, a biologia, todas as artes e ciências, todas as áreas do pensamento humano foram deflagradas pelo pensamento mítico. E é por isso que nós não podemos deixar de estudar os mitos, porque os mitos contêm verdades. Isso, Jonathan, da astronomia, muito, muito. Verdade. É um saber que não se mostra por inteiro. Precisa, efetivamente, de uma hermenêutica. Então, é para isso que nós estamos aqui. Até porque tem muita besteira por aí, né, Camila? Tem muita gente dizendo muita besteira. Mas o que é interessante vocês verem, né? Nós estamos no 4º encontro, nós ainda vamos organizar de novo, né?
uma segunda rodada. Eu falei muito sobre magia. Lembra que a gente vai fazer alguma coisa sobre magia? Ó, Isso! magia e religião, ó, dá uma mesa maravilhosa. Vai fazer. A gente pode falar de magia, fala de magia e neoplatonismo aí, vamos fazer uma magia boa para puxar a lua, né? Tem que escolher o dia certo. Tem dia certo para puxar a lua, não é qualquer dia que a gente puxa a lua, não. Mas de fato, é um tema muito rico. Já me perguntaram quando é que vai ter de novo. Já me perguntaram se está gravado. Está gravado. Eu vou disponibilizar as gravações no Facebook também do Setor de Grego e Instagram, que a gente vai abrir ainda o Instagram do Setor de Grego. Mas vamos aproveitar isso mesmo e esse espaço vai continuar, né? Então, nós já vamos bater agora 2 horas de atividade online. Então, vou começar a nos agradecendo a presença de todos, né? É isso, não esqueçam de completar a lista de presença, o Jonas está falando aqui. Assim, o comentário ainda da Beatriz em relação à questão do mito e a contemporaneidade no Percy Jackson. Exatamente, os fatos mitológicos, assim, ela está comentando essa adaptação no Percy Jackson. Mas eu acho que é isso por hoje. E queria agradecer a fala da Dulce, fantástica como sempre, não esperava menos. Claro, agradecer as intervenções da Carlinha, da Marcinha, né, da Beatriz, da Elisa Figueira, de quem está aqui, né, ajudando a gente, a Cláudia Cecília, não vou conseguir, Dauro também, muita gente, a Nathalie, se não me engano, muita gente participando, de fato, é muito bom ter isso faz diferença para a gente, né? E vamos seguindo, fazendo esse trabalho, porque é divertido, e isso que interessa na vida, porque se for chato, francamente, aí é tripalho mesmo, é trabalho, é chato, né? Agora não, é prazer. Querida, obrigada. Obrigada pela Janaína, fantástico. Obrigada Jonas a você. também. Janaína. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada às minhas